pessoal, aqui é o Laboratório Crono de novo com vocês. Vocês viram que a gente está com fundo novo e a gente também está pedindo para vocês agora no começo se inscrever no canal. Venham para o Crono e você. Hoje a gente está com uma pessoa muito legal, que é o Danilo Souza, que a gente vai falar de um assunto que acho que todo mundo devia entender bastante, que é a gente vai falar de branding. Mas vamos deixar ele se apresentar e ele contar um pouco da vida, porque ó, vocês sabem, isso é o que mais interessa para a gente, né? Vamos fofocar. Vamos lá, seu Danilo, Bora. conta um pouco. Vou pedir para vocês me orientando. O que que é para começar? Eu começo falando de mim? O que que eu começo falando aqui? Falando de você, fala de você. Então, vamos lá. Eu sou o Danilo Souza. Eu até tinha conversado com o Cosmos que a gente tinha pensado em gravar, né, na semana passada. Eu falei, vamos para a próxima semana, que sexta-feira a gente fez um rebranding, né? A gente vai falar sobre branding. Nós fizemos um rebranding da nossa marca, né? Nós, até o dia 17 de agosto, nosso nome era Marítima Design, né? E aí, por uma questão estratégica, mas de negócio mesmo, né? Juridicamente falando, e a gente não pode deixar de lado a questão vibracional também, o negócio para funcionar, a gente decidiu mudar. Eu falo que a gente transicionou, né? A Marítima Design hoje é Marítimo Studio. Então, sou sócio, né? Diretor aqui artístico do Marítimo Studio. E aí eu ainda me pego falando da Marítima, sabe? O da dó, mas a gente vai dar certo. Já Mas deu. enfim, já deu. Nós somos um escritório criativo, né? Nós trabalhamos com a questão de branding. E esse posicionamento foi mais focado exatamente nisso, em abraçar o brand propriamente dito. Que quando nós nascemos há três. Deixa eu contextualizar melhor, vou voltar lá do começo, que aí a gente constrói uma linha do tempo. Eu sou formado em Direito, né? Me formei em Direito pela Universidade Paulista, aqui de São Paulo, porém, não era feliz. Estava até comentando antes nos bastidores aqui que eu não era feliz e eu não conseguia enxergar a questão de valor na parte criativa. E aí, questão de pressão familiar, não, você tem que fazer um curso tradicional, medicina não ia rolar, engenharia muito menos. E aí eu fui para o direito porque eu sempre gostei de estudar, sempre fui o nerd da escola, né? Então eu estudava no ensino médio, a minha escola tinha um intervalo que era de 45 minutos, que era até um ponto fora da curva. As outras escolas sempre eram 15 minutos, a minha de ensino médio era 45 minutos. E quando todo mundo estava lá se socializando, no pátio estava na biblioteca. Então, eu meio nerdola na questão de gostar de ler e tal. Eu falei, posso me dar bem no direito. E modéstia à parte, na parte consultiva, né? A parte de você ler, estudar, a parte conceitual, eu super me dou bem. Só que aí, para ganhar dinheiro, você precisa ir para briga, né? Para militância, como os colegas dizem. E eu fiquei um ano nessa loucura, atuando na área do direito tributário e não fui feliz, fui muito frustrado. E teve até um episódio que acho que foi a gota d'água para mim, né? E eu cheguei um dia no escritório e meu chefe, Danilo, precisa entregar uns memoriais. Só para contextualizar, a entrega de memorial você vai. Você tem uma audiência na segunda instância, né? Isso já vai para os desembargadores. E você precisa. Você tem uma audiência, vamos pensar que seja amanhã. Então, você um dia antes, ou até 5 dias antes, você tem, né, um remédio jurídico, né? Você entregar um memorial, uma folha para o juiz para ele lembrar do seu caso, né? Ele fala, lembra com carinho e tal. E aí, nesse dia, esse meu antigo chefe, preciso que você vá lá entregar esses memoriais ali no TJ de São Paulo, ali na Conde de Sarzeda, né? Perto da Praça da Sé. E aí, ok, tranquilo, vou. Só que aí, quando eu chego na recepção, tem lá 6 garrafas de vinho para me levar junto com os memoriais. Aí eu, alguma coisa não tá certo aqui. Para que essas garrafas de vinho, né? E era para me entregar junto com o memorial. Aí eu fui, posso falar uma palavra não muito feia, mas eu fui muito bravo, vou usar o termo bravo. Falar com o meu chefe, mas que merda é essa, né? Por que que eu vou ter que levar uma garrafa de vinho para um desembargador? Isso é para comprar o voto do cara? E eu falei, não, não vou fazer isso. Aí ele soltou a frase que para mim foi a gota d'água. Você é pago para fazer isso. Aí eu, realmente eu sou pago para fazer isso. Fui a muito contragosto, entreguei. E aí cheguei no final do dia e pedi minhas contas.
Falei, não quero mais. Não fiz 5 anos de faculdade, fiz um cursinho para passar no exame da ordem para estar indo comprar sentença de juiz, né? Porra, a gente pensa que sou contra a corrupção e nos micros momentos eu vou e cometo esses atos falhos, né? E aí eu saí, só que saí sem saber o que ia fazer da vida. Eu brinco com os meus colegas que eu me senti muito em filme americano, sabe quando a pessoa é demitida, pede as contas, pega a caixinha dela, vai pro elevador, a porta se fecha, a pessoa, o que que eu vou fazer da vida? Eu me senti desse jeito, o que que eu vou fazer? Vou procurar outro escritório? Vou procurar uma outra carreira? E aí me acendeu a luz de que, poxa, acho que eu consigo, eu sou novo ainda, era super novo na época, consigo me ressignificar. Quem sabe seja a hora, né? Eu estava com 23 para 24 anos na época, então eu era bem novo também. E aí eu falei, quer saber? Vou pensar nisso na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira, não, isso era uma quinta-feira. Eu falei, vou pensar isso na segunda-feira. Deixa eu passar o final de semana, vou esfriar a cabeça e aí eu penso nisso depois. E aí na sexta-feira eu tinha um encontro com alguns colegas advogados lá da subseção, era aniversário da presidente de lá, e aí numa conversa totalmente despretensiosa, regada a cerveja, né? A presidente da associação na época perguntou: vocês conhecem alguém que mexa com marca? Eu preciso refazer a minha. Aí lembrando que isso era um hobby meu, né? Deixa que eu dou uma olhada. E nesse deixa que eu dou uma olhada, né? Eu refiz a marca dela. Mas, tipo assim, sem nada profissional, não falo nada profissional porque não era uma profissão, não era nem freelancer, eu nem me considerava freelancer na época. E aí ela perguntou, aí quando eu entreguei, ela, meu, como? Quem foi que fez? E eu falei, não, foi eu que fiz. Tipo assim, fica como um presente, né? E realmente foi um presente porque ela começou a me indicar os advogados que precisavam da mesma coisa. Tipo assim, eu cheguei no mês a ter, tipo assim, como freelancer lá, muito amador, nem formalizado era, eu estava com 30 advogados para eu fazer, rever e refazer a marca deles, né? E aí isso me acendeu uma luz. Isso aqui dá dinheiro, né? Isso aqui pode dar bom, né? E aí eu falei, tá, pode ser só fogo de palha, né? Vamos ver como que vai andar. E aí, com 3 meses, o negócio é realmente por conta. Eu acho que isso é muito da questão corporativista da coisa, né? Ela era presidente da subseção Santo Amaro, é uma das maiores subseções de São Paulo. A pessoa quer ficar bem, né, na fita, então ela indicava, claro, que vou falar com fulano. Chegou, em 3 meses, eu já estava quase 100 advogados que eu já tinha atendido. E aí eu falei, beleza, eu vou estudar mais sobre isso, que era muito amador, né? E aí eu entrei no curso de design gráfico, na ESPM, e falei, é isso. Eu entendi que o design, né, ele é negócio, né? Você consegue enxergar, não é só o menininho da arte, não é algo sem valor. E aí eu descobri no design o branding. E aí foi paixão, eu falei, cara, o universo das marcas me move. Não é fazer uma composição de um cartaz. Isso eu faço, mas não é o que brilha meus olhos, né? O coração bate mais forte, mas a criação de marca, sim. Quando você consegue trazer, sabe, da inexistência à existência, né? Trazer algo que está no intangível e tangibilizar em marcas, né? Em marcas é tangível, né? Porque é o primeiro contato que o seu cliente tem com o seu negócio. A marca Crono, né? Antes de conversar com o Cosmos ou qualquer pessoa, o cliente, o líder, ele tem contato com a marca, né? E é ela que gatilha, poxa, é interessante, quero saber mais, né? Eu costumo falar para os meus clientes que eu adoro ditados antigos. Tem um ditado que fala que a primeira impressão é a que fica. E aí eu complemento esse ditado, é que a primeira impressão realmente é a que fica e que não existe uma primeira, segunda boa impressão. A gente só tem uma chance, Cosmo, a gente só tem uma chance de fazer a coisa dar certo. E, Danilo, quer dizer então que se eu não tenho uma segunda chance, eu não posso, sei lá, mudar a percepção do meu cliente para o meu negócio, se a minha marca não causou uma boa impressão, mas conversar comigo, eu tenho uma lábia legal, eu consigo convencer. Não vou, eu não acredito em verdades absolutas, então eu falo que é muito difícil, mas mesmo se acontecer.
vai ficar aquele comichão atrás da orelha, sabe? E na primeira falha, sabia que ia dar ruim, sabia que ia dar errado, porque a primeira impressão não gatilhou, não marcou, não criou conexão no primeiro momento, né? E quem é, e isso é inevitável, o primeiro contato com o seu negócio, 98% das vezes, né? Vamos quantificar, nunca é esse bate-papo que a gente está tendo. Às vezes é pelo site, por um post das redes sociais, uh, por um cartão de visita, por uma indicação. E aí você recebe uma indicação, você vai procurar saber quem é a pessoa. Você vai entrar no site da pessoa. Tudo converge para um caminho só. E quem é que vai te vender, né? É a sua marca. A gente falou sobre Kotler, né? E aí a jornada, né, do cliente. Eu gosto muito do P0, que aí é onde eu trabalho, que é o ponto zero, né? É o momento que você não faz nem ideia que o seu cliente está procurando o que você tem para oferecer. Você nem faz ideia que o cliente tem a dor que você tem para solucionar para ele. E ele já está lá procurando e pesquisando loucamente sobre quem é você. Já entrou no seu site, já foi ver seu blog, já foi ver suas redes sociais, foi ver se você existe, foi ver sua avaliação no Google Meu Negócio, foi ver se você tem perfil no YouTube. Ele já fez uma devassa sobre você. E aí, depois disso, ele já está convencido. No P0, o cliente já fica convencido, é isso, eu vou atrás dele. Quando ele entra em contato com você, Cosmo, ele já vai. Existem dados estatísticos, né, que dizem que 73, 75% das pessoas, quando entram em contato, já estão decididas, já estão convencidas que vão comprar de você. Porque a sua marca fez um bom trabalho. A sua marca cumpriu bem o papel dela, né? E aí, por isso que eu sou um grande evangelizador, né, da questão de que marcas autênticas, elas geram conexão, e conexão gera venda. E eu só estou falando aqui, por favor. Podem perguntar também, isso aqui não é um monólogo. Não, é que é porque eu adorei, porque você foi na direção do que a gente imagina e que a gente acredita muito no Crono, tá? Então, assim, a gente, essa hora inicial, essa hora antes, as pessoas não dão tanto valor e a gente dá muito valor ao antes. E essa primeira conversa, as pessoas falam que a gente tem uma mania de ficar ouvindo muito. E aí eu falo assim, gente, aprendam a ouvir. Eu até às vezes dou um curso que chama escutatória, que eu falo assim, gente, aprenda a escutar, porque se você não ouve a demanda de quem está falando com você, você não faz nada, porque na realidade você vai impor aquilo que você acha sobre o assunto. E na realidade é o contrário que você tem que fazer, você tem que ouvir o seu cliente e responder com o seu conhecimento para ele, e não o contrário, mas nunca impondo nada. Porque, na realidade, ele tem uma ideia inicial e você tem que respeitar isso. É óbvio que você vai levar todo o seu conhecimento, mas a gente tem que aprender a ouvir. E isso faz uma diferença muito grande nos nossos atendimentos, eu acho que é até legal isso. Danilo, você outro dia eu vi uma palestra tua sobre branding, a gente está falando disso o tempo inteiro. É muito legal se você der essa conceituada um pouco no que você fala, porque você tem um peso na mão para falar desse assunto e que as pessoas confundem muito. Até você falou muito do branding da marca e desse contexto, dessa contextualização. Tem como você falar um pouco para a gente? Legal. Eu gosto muito de uma analogia, que aí eu consigo. É muito professor isso, né? Eu gosto muito de usar analogia. Enfim. Vamos pegar um exemplo de a sua empresa ela é um carro, né? A gente tem um carro e tem lá as suas partes, motor, roda e tal. E os bancos, as rodas, o capô, tudo são departamentos da sua empresa. Tem o financeiro, tem logística, tem comercial, e a gente vai se ater ao branding aqui, que é o motor do carro. Vamos lá, a parte mais importante aqui. Preciso puxar a sardinha para mim. Mas o branding é o motor do seu carro. E dentro desse motor você tem um monte de outras peças. Então, a gente consegue diferenciar o branding de marca, de marketing aqui. O branding ele é o motor. Então, ele é um conjunto, né? Vamos pensar que o motor é um conjunto de outros componentes que formam o motor que vai fazer o carro andar. O branding é exatamente isso. Ele é o motor, ele é o conjunto, né, de ferramentas que fazem a gestão da sua marca. E dentro dessas ferramentas nós encontramos a identidade visual,
Então, nunca é só um logotipo, né? O logotipo, ele compõe todo o universo visual, todo o universo da marca. Então, o branding a identidade visual, o tom de voz, a forma que você fala com o seu cliente, né? O rapport, né? Poxa, eu sou mais entusiasmado, sou mais sério. O tom de voz, ele faz parte do universo da sua marca. A família tipográfica, a tipografia que você usa, ela cria uma constância. Então, vamos pensar na pregnância, de tanto você ver a tipografia da sua marca, às vezes você nem precisa escrever o laboratório Crohn, a pessoa já sabe que é você por conta do padrão tipográfico, o sistema de cor. Aí vem a missão, visão, valor, propósito, manifesto, são ferramentas do branding. E o marketing entra aí também, que o marketing é a força de vendas do branding, né? Porque para você vender, você precisa ter uma marca. Para você ter uma marca, você precisa vender. Então, um depende do outro, mas não é a mesma coisa. Então, conceituando, o branding ele é um conjunto de todas essas ferramentas que, trabalhando junto, vai fazer o carro andar. Isso é o branding. E a marca é uma dessas ferramentas. Não é só ela sozinha, ela não faz nada. Ela depende da cooperação das outras ferramentas. Então, conceituando, a marca é uma ferramenta e o branding é um conjunto de N outras ferramentas. Pensa no iceberg, né? A marca é a ponta do iceberg, e embaixo, o que sustenta aquele iceberg são as outras ferramentas. Então, eu gosto dessa analogia que faz, a pessoa consegue, agora eu entendi, agora tudo faz sentido, porque as pessoas pensam que tem o mesmo peso, mas não. O branding, ele opera, ele gesticiona, não, que não existe essa palavra. Ele operacionaliza todas as outras ferramentas para fazer a sua marca funcionar. Deu para entender? Eu adorei, porque eu já tinha visto isso numa outra palestra tua, e eu acho fundamental as pessoas entenderem isso, porque a gente às vezes tenta passar isso para as pessoas, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que há algo maior por trás de quando você fala o nome da sua empresa, ela não traz só o peso do nome, ela traz por trás dela a empresa em si, toda a Exatamente. estratégia da empresa, né? Toda a visibilidade daquilo que você colocou ali. Então, quando eu vi, eu falei para a Carol, que está aqui escondidinha, né? Tá Eu falei assim, a gente quietinha. precisa falar com o Danilo e a gente precisa mostrar isso para o pessoal, porque na realidade é o que a gente acredita também. E aí a gente fala assim, mas muitas vezes a gente esbarra, porque a pessoa vem e às vezes até por um erro do mercado. O mercado entende as coisas todas, as ferramentas, como se e vai lá e coloca aquilo. E a gente fala que não, que o mais é que você tem que entender a estratégia como um todo. A sua empresa, ela tem que ser um negócio por inteiro, né? E as pessoas às Exatamente. vezes pegam pequenos pedaços dela e deixam em evidência só aquilo. E a gente fala, não, tem mais. Exato. E aí existe um grande problema no mercado, Cosmos, e a gente falando de mercado, é que as pessoas elas imaginam, né, que o branding é só para grandes empresas. Então quem é que vai pensar no branding? É o McDonald's, é o Carrefour, é Magazine Luiza? Sim, e eles pensam no branding. Vamos pensar, eu posso até fazer uma brincadeira aqui, pensa num banco com a cor roxa. Você já sabe que banco que a gente está falando, né? Você pensa numa rede de fast food que tem arcos dourados, né? Pensa, por exemplo, numa marca de refrigerante que é vermelha e branca, né? Então, eu não falei o nome, mas vocês já sabem que eu falei do Nubank, do McDonald's, da Coca-Cola. Isso é branding, isso é pregnância, né? E eles se preocupam com isso, eles entendem a real necessidade de trabalhar, né, todo esse universo visual. Só que eu tenho para mim, Danilo, coisa de Danilo Souza aqui, que o branding ele é para todos, é para todo mundo. Porque uma hora ou outra, inevitavelmente, você vai ter que falar sobre a sua marca. Você vai ter que pensar sobre a estratégia do seu negócio. Então, eu até uso de uma forma mais descontraída, eu falo que o branding é para a padaria da esquina, é para o mercado da avenida, é para o açougue do seu Zé, é para todo mundo. Porque se você tem uma marca, qual que é o propósito de toda a empresa? Faturar, vender, né? Fazer, oferir receita. Vamos pensar num termo de administração, toda empresa existe para dar lucro, ponto. Né? Isso é claro para todo mundo. Então, se a sua empresa dá lucro, ela vai crescer. E se ela vai crescer, você vai precisar se preocupar
com a sua marca. Então, se você, uma hora ou outra, se você não está aqui entrando, que ninguém no Brasil, vamos falar de Brasil, ninguém vai querer empreender porque eu acho legal. Não, é por uma necessidade, é por um sonho, por uma expectativa. Beleza, mas não, porque hoje eu quero empreender, eu vou querer pagar imposto. Não, as pessoas não vão acordar querendo fazer isso. É por uma necessidade. É porque, poxa, eu tenho um propósito, eu tenho algo de valor, eu quero trazer, mas eu preciso ter lucro, preciso vender, né? Então, eu gosto de falar que tendo o pezinho bem fincado no chão, você tem um negócio para te trazer lucro, te trazer retorno, te trazer receita. Você vai precisar se preocupar com a sua marca. Tem um comunicador antigo, né, que falava que quem não se comunica se trumbica, né? Então, se você não aparece, se você não se mostra, você não é visto e você não vende, não gera lucro, né? Então, se você precisa se preocupar com a sua marca, comece desde o começo, sabe? Lá, da concepção do nome. Se preocupe em saber se o seu nome ele é registrável, se você pode ser dono dessa marca. Isso é importante, e muita gente não se preocupa. Eu tenho até um caso aqui no escritório de um cliente que ele tem a marca há 18 anos. Só que há 18 anos ele não pode usar essa marca, porque ela é de outra empresa lá. Esse cliente é do Sul, e uma outra empresa do Nordeste tem o registro dessa marca. Então ele não pode usar essa marca. E aí? Não se preocupou com a viabilidade dessa marca. Aí veio se preocupar 18 anos depois, porque recebeu um processo. Aí a gente teve que pensar, ok, lá na região sul ele já está consolidado, todo mundo conhece ele como a empresa XPTO. E agora, como que eu vou transformar essa empresa em ZYZ? Preciso começar a trabalhar, né, novamente o que eu podia ter me preocupado há 18 anos atrás. Poxa, minha marca pode ser registrada? Pode ser minha? Eu posso investir financeiramente nesse nome? Porque olha a dor de cabeça que ele tem agora na frente dele. Então, começa lá atrás. Começa se preocupando com o básico, com arroz com feijão. E aí você vê, é viável, posso registrar? Legal. Vou pensar agora na parte estratégica, né? A missão, visão, valor, que todo mundo pensa que é aquela coisa bonitinha que você só coloca no site ou coloca na recepção 3 quadrinhos. Missão, visão, valor, gente. Missão, visão, valor é o DNA da sua empresa. A missão, né? Só para a gente conceituar rapidamente, a missão é aquilo. Por que eu existo? Né? Para que eu existo como empresa? Né? E ela tem um fator que ela não muda. Se você mudar uma vírgula da missão, você já é outra empresa, você já é outro negócio, não é aquele original. Então a missão ela não muda com o passar do tempo. E aí vem a visão. A visão é a parte estratégica, né? Diferente da missão, a missão muda ao longo do tempo. Porque você vai, a primeira versão da visão, né? Daqui a 5 anos eu quero estar assim. Poxa, 4 anos e meio você já alcançou. Você vai continuar com a mesma visão? Não. Agora, poxa, vamos traçar a rota. Então, agora, daqui a 10 anos, queremos estar assim. Então, você vai mudando ao longo do tempo a visão. E aí vem os valores. Os valores é a regra do jogo, né? Poxa, isso eu faço, isso eu não faço. Eu sou uma empresa que penso no meio ambiente, não, eu só contrato fornecedores sustentáveis. E aí você precisa seguir isso. Então, missão, visão e valor, eu tinha uma professora que ela falava que tem que correr na sua veia. Tem que estar correndo na veia a missão, visão e valor do seu negócio, porque você não pode perder, que é a essência da sua empresa, né? E aí vem a missão, a visão, o valor. Poxa, a parte estratégica tá legal. Você viu quais são seus pontos fortes, seus pontos negativos, suas fraquezas. Você já fez o prisma da sua marca, viu como que é a percepção de quem recebe a comunicação. Então, existe um caminho que você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você precisa fazer. Então, eu costumo, por que eu entrei nesse assunto? É a questão que o branding ele é para todos, né? Começa de pouquinho em pouquinho, mas começa. De alguma forma, você precisa começar. Né? E quando você começa, você tem a percepção de quão importante, quão na frente você está de uma boa porcentagem dos outros colegas que estão empreendendo, às vezes até na mesma área que você. A gente fala que a gente conversa muito com o seu jeito de falar, é porque a gente tenta disseminar muito isso. Que os empreendedores que chegam para a gente, eles sempre estão preocupados assim, ou eles têm uma boa ideia,
mas eles não entenderam ainda que aquilo é um negócio, ou eles assim, eles vêm com aquela ideia e eles não pensam que a importância disso tudo que você falou. Porque na realidade, se você não tem um norte, se você não coloca uma ideia, se você não entende, por exemplo, eu sempre falo para eles, você tem que fazer um orçamento, sim. Por quê? Porque quando você vai descobrir quando a sua empresa vai começar a dar lucro, porque até lá ela não dá lucro. As pessoas fecham empresas no Brasil muito rápido. E elas fecham por quê? Porque elas não definiram o branding, elas não definiram toda o A escopo que gestão, você né? tem da empresa. Então, por exemplo, se você definir antes que só depois de um ano e meio, por exemplo, você vai conseguir chegar no ponto de equilíbrio e começar a ter lucratividade, você não vai esperar isso antes. E aí as pessoas depois existe um folclore no Brasil de que em 3 meses eu estou rico, em 3 meses eu estou superando tudo, né? E acho muito legal quando a gente fala, principalmente com uma pessoa que entende do assunto e que fala disso com tanta leveza como a gente fala também, porque fala a mesma língua que a gente. E reforça esse momento importante que a gente está vivendo das empresas entenderem isso, que se elas não pensarem nisso antes, tá? Elas sofrem muito depois. E às vezes até elas não chegam lá no depois, porque na realidade elas desanimam porque não pensaram antes. Então acho muito legal a gente falar sobre isso com esses empreendedores que estão entrando no mercado, tá? E você Infelizmente, sabe que a internet é cruel com a gente, né? Daqui a pouco a gente não pode ficar muito tempo no ar com entrevista, a gente tem que fazer várias em vez de fazer uma só, porque o pessoal assiste até um certo ponto, depois eles param. sim, Então perde o eu queria interesse. que você trouxesse uma ideia. Você falou muita coisa interessante para a gente. Dá uma amarrada e a gente tenta marcar para a gente falar mais sobre isso, porque eu acho que Claro. nunca é pouco a gente falar. E a Marítima fala muita língua que o Crono fala. Então, eu acho que a gente vai poder conversar outras vezes, porque a gente. Existe uma coisa que eu tenho falado muito, e que eu tenho certeza que você agora pode até validar para a gente, tá? As pessoas tratam umas às outras assim como concorrentes, como se o mercado não existisse espaço. Gente, existe espaço para todo mundo no mercado, tá? A gente tem que trabalhar para fazer o seu melhor. Acredite no seu, acredite no, e até esteja com pessoas do seu lado que falem a mesma língua que você, que te entendam e divida, porque o mercado é muito grande. Agora, o que não pode é assim, a gente tentar enxergar em pessoas que pensam completamente diferente da gente e não trazer para dentro, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco agora sobre isso, tá? Porque eu Legal, acho que a gente legal. pensa muito parecido. Legal. Só para corrigir, é marítimo! Marítimo! Mas, brincadeiras à parte, é exatamente isso que eu acredito. Aqui, como o estúdio Cosmo, a gente acredita muito que nós não temos concorrentes. Porque, tem um ditado, já acho que o quinto ditado que eu falo aqui, mas tem um ditado que fala que quem faz tudo não faz nada. Eu carrego isso como uma verdade para mim. Se eu for olhar na minha área de atuação, né, na parte de design e web, cara, existe um universo de serviços, de coisas que eu não faço. E aí eu preciso de uma rede de apoio. E eu tenho uma rede de apoio muito boa, de verdade. Eu tenho. Eu vou até certo ponto com o meu cliente. E aí, dali para frente, Danilo Souza, não consigo atender com a excelência que ele precisa, mas o meu colega consegue. E aí, meu colega, ele pode ter no escopo dele o mesmo serviço que eu. Só que pegar um exemplo, nós fazemos a parte de tráfego orgânico. Todos os nossos projetos de web, nós entregamos até a parte orgânica. Eu deixei você na primeira página do Google de forma orgânica. Dali para frente, eu não consigo te ajudar mais. Eu, Danilo Souza, como Marítimo Estúdio, não tenho mais não é capacidade, capacidade para te entregar algo com excelência na parte de tráfego pago, de marketing digital, de produção, não consigo. E aí eu tenho um colega incrível que ele faz a parte de tráfego pago. Eu vou encaminhar meu cliente para ele, toma cuidado, trata bem, isso aqui é uma cria minha. Mas por quê? Eu preciso encaminhar isso, porque é humanamente incapaz, é impossível. A gente vê algumas agências que usam o termo, nós somos uma agência 360 graus.
Cara, não dá. Você não consegue ser excelente em tudo que você se propõe, porque o nosso mercado ele é muito grande. Vamos pensar um dentista. Olha N especializações que um dentista tem, padaria. Então, cada negócio existe uma porrada de especializações, de situações que uma pessoa não pode atender tudo com excelência. Você pode fazer tudo meia boca, mas meia boca não é legal, né? A gente quer sempre pegar o melhor. Então, por isso a questão de concorrente para nós, eu acho legal que a Crono pense igual também. Não existe. Existem, tipo, colegas que tem coisa que eu vou conseguir fazer, tem coisa que eu não vou conseguir fazer. E aí a gente vai trocando. A gente precisa dessa rede de apoio. Porque se a gente não tiver essa rede de apoio, a jornada fica muito pesada. E ninguém faz nada sozinho. E não é legal você caminhar, né, sozinho. Só caminhar para encerrar, então, para amarrar, quando a gente fala dessa questão de não fazer nada sozinho, e aí quando a gente fala, eu tenho acho que eu até falei na última palestra que você assistiu, da questão da pipoca. Quando a gente pega o milho de pipoca, todos são muito iguais, né? São iguaizinhos, é amarelinho, tem a pontinha branca, e você não vê nenhuma diferença. Só que aí, quando você começa a pensar no branding, né, na gestão da sua marca, em como eu vou me diferenciar, a pipoca estoura. E aí, quando você estoura, você sai da casca, né? Você nunca vai enxergar uma pipoca igual a outra. Cada uma tem um formato diferente, uma é mais gordinha, outra é mais magrinha, uma tem umas pétalas a mais. Isso torna cada negócio diferente. Mesma área, vamos pensar, todos são estúdios de design, mas cada um de um jeito diferente. Todos são dentistas, mas cada um de um jeito diferente. E aí, para cada jeito diferente, tem um tipo de cliente. Cara, somos um país continente, de dimensões continentais. Tem lugar para todo mundo. Eu brinco que aqui nós temos clientes que não estão só no Brasil, né? Nós temos clientes que estão fora também. Então, só para você ver, olha como tem mercado para todo mundo. Chegar uma hora, pô, o Brasil não tem, mas cara, tem um mundo aí para você ir atrás. Não tem lugar para todo mundo. Danilo, eu queria te agradecer demais por ter participado com a Eu que gente, tá? agradeço. A ideia é a gente propagar isso que a gente acredita muito, tá? Tem muito espaço, tem muita vontade. O que precisa é todo mundo estar falando a mesma língua, porque nós estamos numa época de tecnologia, que você citou aí agora há pouco, né? E a gente, tudo é muito rápido, todo mundo aprende muito rápido, mas assim, a gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos, e a gente acredita muito quando a gente encontra outros que pensam como a gente, por quê? Porque a Legal. gente tem responsabilidade. O que você falou é tudo que a gente acredita. A gente tem que ter, dosar aquilo que a gente faz, né? E aí achar parcerias, achar pessoas parecidas, porque a gente não pode ter medo, assim, eu e a Carol, às vezes a gente fala assim, olha, isso daqui não vai dar para atender. A gente quer que tenha alguém que a gente ligue e fala assim, olha, você não quer atender essa pessoa aqui, porque eu acho que é a tua cara. Trata com A carinho. pessoa olha pra gente e fala assim, você é louco, né? Aí eu falei assim, não, não sou louco, é porque na realidade, naquele momento, aquilo é o melhor para aquela pessoa e eu tenho certeza que um dia ela volta ou ela aparece ou o meu parceiro vai chegar para mim e falar assim, você não quer você fazer isso aqui? Então, eu acho que esse é o mercado do futuro, tá? Queria te agradecer demais por você ter participado, tá? Eu que Adorei, agradeço. de novo ouvir você falando de brand, porque eu acho que é uma coisa que precisa ser falada, tá? E precisa Também. ser ouvida. Então, quero mais é que muitos empresários tenham ouvido, tá bom? Eu que agradeço a Obrigado. oportunidade e visitem nossas redes sociais, nos sigam e tem bastante coisa legal por aí. Obrigado, Danilo. Eu que Valeu. agradeço, Cosmo, claro, muito obrigado, viu?